falou na série, né? Começando por Jacob Burger, passou pelo Karl Marx, Hegel, né? Aí a gente entrou, depois desses três, naquele, né, foi quase que um projeto, né, de confronto entre progresso e providência, com Proudhon, Comte, e agora vamos falar, seguindo aqui a linha do Coleridge, né, sempre regressivo, do Condorcet e Turgot. Condorcet, né, o nome dele, na verdade, Marquês de Condorcet, o nome dele Marie Jean-Antoine Nicolas de Caritat, né? Ele, além de ser filósofo, era um matemático, né, metido com política, e também era um revolucionário, né, da época da Revolução Francesa, certo? Era um sujeito lá de família aristocrática e também bem religiosa, certo? Desde jovem ele tinha se tornado ateu, principalmente quando se muda para Paris para estudar lá no colégio da época, né? Começa a se envolver com os pensadores, os matemáticos lá do meio, já se tornou ateu e apoiador das ideias, né, laicizantes da época, né, principalmente. Então, quando ele adentra na Academia de Ciências, por volta dos seus 36 anos, mais ou menos, pouco tempo depois ele é eleito até deputado, né, da Assembleia Legislativa Francesa e era membro de uma comissão lá de instrução pública, veja bem. Então ele era um revolucionário girondino, né, da época lá do terror, né, liderado pelo jacobino Robespierre, e o Condorcet acabou por ser até perseguido, né, e preso pelo pessoal, né, da Revolução. Ele era dos girondinos e os jacobinos meteram ele em cana, certo? E alguns dizem que se matou, outros dizem que foi morto lá dentro, etc. Mas ele era um sujeito, né, enfim, que na época dele era um progressista ferrenho, né? As ideias dele já eram consideradas muito além daquele período que ele vivia, né? Muito além daquele tempo, né? Ideias modernas, vamos dizer assim. É considerado um dos últimos iluministas, né? E ele defendeu, inclusive, questões de direitos da mulher, né? Questão de voto feminino, igualdade de sexos, né? E coisas do tipo, até coisas relativa à escravidão, essas coisas assim. Então, o Marquês de Condorcet foi um sujeito que deu continuidade ao projeto, vamos dizer, do Voltaire, né? O projeto de Voltaire de se criar uma verdadeira filosofia da história em contraposição à teologia da história, a visão teológica da história. Então, Condorcet, ele influenciou muito, né, o Comte, não só ele, como o próprio Turgot, que era um amigo do Condorcet, era, vamos dizer, um discípulo do Voltaire. E esses dois foram influências muito fortes para Comte. Na verdade, Comte não tinha muita coisa de original nas ideias dele, né? Mas, como diz o Coleridge, ampliações ou extensões, né, desses dois, né, Condorcet e Turgot, né? Por exemplo, as ideias ali, né, os conceitos, as definições de ordem e progresso já estão contidas nas obras de Condorcet, nas ideias de Condorcet. A questão da lei das três fases, Comte também já se encontra em germe ali no Turgot, né? E esse Turgot, como eu disse, ele era um amigo íntimo de Voltaire, era um discípulo dele, e o fulano aí, o Condorcet, acabou até por escrever uma biografia bastante famosa aí do próprio Voltaire. Então eles foram aqueles sujeitos que ajudaram na transformação da teologia da história numa filosofia, certo? Então, essa trinca aí, né, Condorcet, Turgot e logo adiante o Comte, e um pouco depois o Proudhon, já sendo também influenciado por esses três. Então, são aquilo que a gente diz que é um material de passagem, né,
entre Voltaire, que aqui vai ser o pico, o epicentro da história vamos dizer, da revolução do pensamento histórico, né? Da ideia de sentido histórico, começando ali com Voltaire, né? O centro, o epicentro, reproduzindo nesses 4 fulanos aí, né? Turgot, Condorcet, Comte e Proudhon, até gerar a manifestação hegeliana, marxista e, né, uma mais sensata, vamos dizer assim, mais sóbria, que é o caso do Jacob Burckhardt, certo? Então, Condorcet era um sujeito que viveu numa certa marginalidade, né, quando ele começou a ser perseguido pela Revolução, e foi nesse período que ele escreveu de forma até magistral, né, a sua principal obra, sem auxílio de nenhum livro como referência, né? Isso é interessante. Ele no exílio, escondido, né, meio que atemorizado pela perseguição da Revolução em relação a ele, ele acaba por escrever esse livro, certo? Meio que um autodidatismo bastante peculiar, né? O nome desse livro é O Esboço. Deixa eu ver aqui para não falar besteira. Esboço. Onde está Jesus? Bom, enfim, era o livro dele sobre o desenvolvimento, né, da inteligência, da mente humana, né, no transcurso da história, certo? Então esse indivíduo aí, o Turgot, aliás, o Condorcet, ele era um indivíduo que a ideia de progresso dele não era como a do Comte, né, tão positiva como era a do Comte, né, tinha um quê ali de, como o próprio Comte diz, né, quimérico, né, uma obra meio quimérica, meio uma coisa meio viajante, né, do Condorcet. Então tudo está nesse livro, Esboço de um quadro histórico do progresso do espírito humano. Esse é o livro do Condorcet, onde ele coloca ali, né, o seu, vamos dizer, o seu caráter extremo de fé no progresso, que, né, tem uma ligação muito mais presente e forte em relação à esperança cristã do que há em Comte. Comte é um sujeito mais frio, mais metódico. Condorcet já tinha uma chama ali de esperança, né, que foi evidentemente, né, uma herança da esperança cristã, embora ele fosse irreligioso, né? Então ele tinha ainda esse fervor religioso, só que pela razão e pelo progresso, parecido com o próprio Proudhon, né, como já falou na outra aula, e o seu amigo Turgot. Então, o objeto de estudo, né, de Condorcet, basicamente, é o desenvolvimento, está nesse livro, das faculdades humanas em sucessivas sociedades, né? Como as sucessivas sociedades vão preparando, vão dando condições para o desenvolvimento das faculdades propriamente humanas. E a meta, né, desse progresso, vamos dizer, das sucessivas sociedades em vista do desenvolvimento dessas faculdades, é a perfeição do conhecimento e da própria felicidade humana, né? Então, a única coisa que a gente tem para fazer é contribuir para acelerar e manter esse processo em andamento. A única contribuição que o homem pode dar nesse processo todo. Então, é algo meio que natural ao homem, né? Porque a própria natureza não impôs os limites, né, ao progresso. O progresso ele é sempre ilimitado para Condorcet, né? E está, né, assim, vamos dizer, é ilimitado, porém dependente da própria duração da Terra, né, da existência terrestre, né, e da própria constância das leis do universo. Enquanto a Terra existir e as leis do universo forem inconstantes, o progresso não tem limites. Então ele via no passado, por exemplo, uma maneira de você antever as perspectivas futuras, principalmente se tratando desse aperfeiçoamento aí da raça humana, né? Então ele vai chegar a dizer, por exemplo, que o que vai nos permitir substituir, né, a ideia de providência, né, já que a religião
é um obstáculo, né? É algo que é contrário ao progresso, né? Então essa ideia de providência tem que ser substituída por outras coisas, né? Quais seriam essas coisas? A ciência, a experiência e o cálculo, certo? O cálculo puro, né? Como um bom matemático, um filósofo matemático, um ministro, então a ciência, a experiência e o cálculo seriam substitutos para a ideia de providência divina, né? No entendimento das coisas históricas, das coisas humanas. Então a gente pode aplicar, por exemplo, né, segundo ele, a aritmética às ciências sociais, certo? E nesse sentido a gente vai poder determinar, extrair do complexo social aquilo que há de bem e mal quantitativamente falando, certo? Então o aperfeiçoamento irá atingir, né, de certa maneira, mediante um cálculo aritmético da estrutura social, né, aferindo ali a sua quantidade de bem e de mal, a gente pode seguir uma direção que atinge ou atingirá ou atingiria as faculdades, inclusive morais e físicas do homem, certo? Mas para isso a gente deveria abolir a superstição religiosa e a tirania política. Estranho, né? O cara era um revolucionário francês e tudo bem que ele era dos girondinos, era uma ala, vamos dizer, um pouco menos radical, um pouco menos violenta, mas ainda assim era uma ala extremamente tirânica, né? Então isso daí aboliria. Para isso, nós teremos que abolir a superstição religiosa, essa tirania política, para que essas faculdades ficassem cada vez melhores, né, e proporcionadas, né, ao desenvolvimento da indústria e o desenvolvimento da própria felicidade individual ou coletiva, certo? Então, o desenvolvimento da ciência, das técnicas, isso tudo, de certa maneira, vai entrar, né, num equilíbrio com as faculdades humanas, permitindo a felicidade tanto individual quanto coletiva. Então, Condorcet vai dizer que mais adiante, após esses alcances, né, o aperfeiçoamento, né, vai atingir diversas áreas, por exemplo, o progresso da medicina, a alimentação sadia, habitações mais confortáveis, né, e esses três campos, né, da vida humana poderiam afetar a própria constituição natural da forma humana, né? Podendo inclusive eliminar a morte. Olha a ideia do Condorcet. Esse era um progressista de fato, né? Porque esse era o progresso por excelência dele, né? O homem eliminar a possibilidade da sua própria morte, vivendo uma vida indefinida, né? Uma vida ilimitada, né, em si mesma, né, e até mesmo ilimitada no sentido da nossa própria experiência. Cada vez tem experiências novas e mais novas e mais novas, sem limites, progredindo sempre, certo? Então, esse aperfeiçoamento, né, do caráter, da constituição natural do ser humano, mudaria também a constituição da sua moral e do seu intelecto, né, que progrediriam naturalmente por uma herança acumulativa, né? Então, nesse sentido, a educação seria o veículo pelo qual o aperfeiçoamento, a compreensão, né, a energia da alma, né, e até a sensibilidade moral estariam de tal forma desenvolvidas que modificariam a própria organização social. A organização social imediatamente seguiria, né, vamos dizer, essa mudança constitutiva da moral e do intelecto humano, certo? Então, ele vai admitir, inclusive, que haverá um período de progresso extremamente grandes, né, importantes no campo das invenções científicas, né? Isso daí até que ele acertou, né, porque ele dizia que o progresso das invenções científicas também coincidiria com uma época de massacres, né, de mortes, de usos, vamos dizer, violentos da própria tecnologia, né, científica, né, da própria ciência contra o próprio homem. Então, vai haver aí uma relação também entre o progresso e o aumento do crime ou da maldade, né? Aí ele vai falar até
sobre uma questão, né, por exemplo, as nações cristãs que, segundo ele, vitimizaram aí muitos povos, né, no seu processo de expansão, né, o que contraria, de certa maneira, aquela doutrina, né, que geralmente os racionalistas usavam, né, que era da utilidade política das religiões. Né? A religião, no fim das contas, ela não tem utilidade nenhuma, a não ser criar um certo estado de paz social, né, de ordem social, como Conte, por exemplo, via, né, a estrutura da Igreja Católica Romana como um exemplo para sua futura, o desenvolvimento na sua futura sociedade positivada. Então, a perfeição do homem para esse sujeito aí, o Condorcet, Marquês de Condorcet, provém, né, de conjunturas obviamente alicerçadas nos conceitos de esperança e fé do cristianismo, né? Ele não faz deduções científicas para chegar, né, a esses prognósticos de que a constituição moral e intelectual, a constituição natural humana, né, essas metas em direção ao progresso da perfeição do conhecimento da felicidade, ele não usa nenhuma dedução científica, é sempre um elemento de fé e de esperança. Um dia chegaremos a isso, se fizermos aquilo, mas não há uma dedução científica, né, na sua obra, né? Então, se a gente parar para pensar, fazer a reflexão, por exemplo, que o Carl Luiz faz no livro, né, o progresso desses elementos aí que o Condorcet apontou como elementos que poderiam levar ao processo de progressão das qualidades da constituição moral, intelectual, física, etc. do homem, na verdade acabou por levar a humanidade, já no século XVIII, XIX, a um verdadeiro barbarismo civilizado, que vai totalmente contra essa ideia de progresso científico, né, como um progresso de uma perfeição humana, certo? Então, por exemplo, a onda de niilismo, né, Baudelaire, Flaubert, que chegou à Europa do século XIX, né, uma espécie de ausência de finalidade, de sentido, um desespero, né, aconteceu justamente na Europa cientificamente avançada, no século XIX, certo? Então vai crescendo o número desses pensadores que indicam, em vez de um progresso futuro, né, começam a falar de um declínio civilizacional, principalmente no Ocidente, né? Nietzsche, Tolstói, Dostoiévski, o próprio Jacob Burckhardt, né? Todos eles de alguma forma se inclinaram a enxergar um declínio e não um progresso da espécie humana em relação ao futuro. Então, vamos dizer, existe um certo abismo, né, que nos separa desse otimismo racionalista de Condorcet, né, que ele capturou e extraiu do seu mestre Voltaire, certo? E vai lembrar que o Condorcet era um amigo, né, do Turgot. O Turgot chamava-se, na verdade, Henri-Robert Jacques Turgot, né? Ele, na verdade, ele era um economista, era um estadista francês também. Então, muitos dizem que as suas obras são um elo entre a fisiocracia e a Escola Britânica de Economia Clássica. Então, ele estudou, inclusive, naquela universidade centenária lá, na Universidade de Sorbonne, né, e trabalhava na administração real, naquele período revolucionário. Então, Turgot era como se fosse, né, para o próprio Toynbee fala dele como um prodígio, um sujeito que com bem pouca idade ele já tinha desempenhado ali feito uma obra concisa, bastante densa, certo? Jacques Turgot. Então ele influenciou demais a figura aí do Condorcet com essas ideias, que influenciou demais o Comte e assim por diante. Você vê que esse é o núcleo, né, vamos dizer, transmissivo do centro irradiador que é o Voltaire, né?
o Voltaire ele realmente ele causou com o seu termo, com o seu projeto de criar aí uma filosofia da história, ele causou um reboliço bem grande nesses sujeitos aí próximos dele, né? Então, por exemplo, em Turgot, o tema principal, né, do seu estudo, da sua obra, é o progresso da raça e da mente humana, certo? Bem parecido aí com Condorcet, né? Então, você vê que em Turgot tem uma referência muito explícita ao contributo cristão dentro da sua obra, né? Então, o curso da história, né, o sentido da história, para Jacques Turgot é uma progressão unidimensional, certo? Ou seja, ela não é uma coisa que existe em dois planos, mas é uma coisa que existe apenas no plano terrestre, né? E só pode ser interrompido em momentos específicos aí de decadência temporária, certo? Então o progresso ele é uma nota que vai se ajustando, vai se ampliando, de vez em quando ela dá uma desafinada, mas já rapidamente ela volta ao apazão, né? Então ele dizia nas suas obras que o homem, né, viveu primeiro num estado natural, certo? Depois, com o cristianismo e até a chegada lá da filosofia, né? Na filosofia, quando diz a filosofia no sentido da razão, né? No sentido do iluminismo, né? A partir do cristianismo e com a chegada da filosofia, principalmente o seu mestre Voltaire, isso ensinou à humanidade uma espécie de fraternidade universal. Então, dentro de toda a ligação do projeto, do progresso, né, existe uma perfeição, um espetáculo glorioso, né, que revela uma sabedoria. Certo? Você vê que tudo isso daí está no cristianismo, está na ideia teologal da história. Porém, o que esses caras fazem já aí nesse momento? Eles começam a converter, né? Eles começam a falsificar, né, aquilo que já existia como teologia da história e começam a adaptar isso dentro de um discurso filosófico, certo? Então, o próprio Jacques Turgot ele vai considerar o cristianismo uma religião de tipo natural, né, que realmente difundiu a bondade, né, a caridade, que foram necessárias para se chegar a essa noção de fraternidade universal, certo? E ela, por ser uma religião natural, ela está em contraposição àquilo que é antinatural, ou seja, ao paganismo. O paganismo, por ser, né, dessa forma uma religião antinatural, ela é antinatural porque ela, de certa maneira, ela desordena ou tumultua as paixões humanas, certo? Então, o cristianismo seria, em relação ao paganismo, um moderador daqueles estados brutais do homem, certo? O que fez com que eles se tornassem melhor, né? Mais pacífico, bom, sei lá, até feliz. Então, para o Jacques Turgot, que foi uma referência para o Condorcet chegar a essas ideias de progresso, e o Condorcet sendo um sujeito antirreligioso, certo? O Turgot não, o Turgot ainda admitia uma qualidade na religião cristã, certo? Mas ele identificava o eschaton, ou seja, o fim, a finalidade, como uma perfeição progressiva destas melhorias, né? Onde o maior, né, o quantitativo se identifica com o melhor, ou seja, com o qualitativo. Então, quanto maior vai crescendo a felicidade, maior vai crescendo a bondade, maior vai crescendo o senso de fraternidade universal, quer dizer que está ficando melhor as coisas, né? Então, é tipo uma indistinção entre o quantitativo e o qualitativo, né, para ele, em referência a você aferir em
que estado nós estamos em relação à perfeição progressiva da humanidade, né? O escáton da humanidade, né? Aquele ponto onde vai chegar ao homem está cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Então, para Jacques Turgot, o princípio que eleva o homem há uma perspectiva que diz, por exemplo, que todas as nações são iguais, ou que todos os povos, vamos dizer, derivam da mesma raiz que é a humanidade. Esse princípio foi uma obra, por exemplo, da religião cristã, né? Porque ela fez também uma revolução geral das mentes. Então ela chega a suplantar aquela antiguidade pagã, conservando e salvando as realizações, inclusive da educação clássica, ou seja, aquela educação herdada dos gregos que eram pagãos. Então, na verdade, o Turgot via a religião como uma servidora. Servidora do quê? Servidora para as vantagens mundanas que tem como objetivo a felicidade secular. Certo? Mais do que o seu amigo e discípulo aí, Condorcet, que já entendia a religião como uma superstição irracional, certo? Então o Jacques Turgot percebe que a história não é um progresso unidimensional, né? Como nós havíamos dito anteriormente, só vai ser unidimensional no sentido de que ela está só nesse plano, no plano secular. Porém, ela não é unidimensional no sentido em que existe um complexo sistema de intenções e resultados inesperáveis, né, e até imprevisíveis, que a compõem, fazendo com que o estado de progressão, às vezes, não que ele regrida, mas que ele seja interrompido, né, por períodos temporários. Certo? Então, esse cara, junto com Condorcet, ele já começa um projeto do seu grande mestre Voltaire, no sentido de substituir a força sobrenatural da providência, colocar no lugar dela a lei natural do progresso, certo? Então, podemos dizer que, como Carl Rich diz no livro, que a perspectiva geral da história de Jacques Turgot, basicamente, é aquela que começa pelas ambições do homem, que vão dando forma, né, aos movimentos históricos, e acaba por contribuir voluntariamente para perspectivas da providência, porém no sentido do progresso do iluminismo, certo? Então, aquilo que antes vimos como providência, na verdade é o progresso da razão, do iluminismo, da felicidade humana, certo? Mas esse sujeito, ele tem uma diferença em relação ao Condorcet, porque ele ainda distinguia, por exemplo, a noção de agentes visíveis e desígnios ocultos dentro do processo histórico, né? Então, vamos dizer, ele via que existiam forças naturais, certo? Ou seja, forças naturais, mas não forças de tipo divino, etc., né? Providenciais, mas naturais, que interagiam com o processo histórico, né? Em contraposição à ação dos agentes visíveis, que é o homem. E isso remonta também à noção teológica de vontade de Deus e vontade dos homens, só que ele substituiu vontade de Deus por forças ocultas ou forças desconhecidas, que ainda não podem ser explicadas, né? E a vontade dos homens, ou seja, dos agentes visíveis. Então, essa estrutura bidimensional da história sagrada é utilizada nessa história, nesse tipo de história profana e iluminista, né? Que vem de Voltaire, passa por ele, Jacques Turgot, e vai até o Marie-Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquês de Condorcet. Então, esses dois fulanos aí, né, representantes da filosofia da história iluminista, o que eles fizeram? Certo? O que eles deram aso, vamos dizer, continuidade ao projeto do Voltaire? Eles estreitaram os parâmetros teológicos, secularizaram, né?
a própria providência e a transformaram, revestiram ela de uma previsão em sentido do progresso humano. Então, o Jacques Turgot demonstrou que, mesmo que a história fosse entendida apenas no nível humano, né, como o esquema de Voltaire indicava, o esquema teológico ainda assim se mantém visível. Não adianta você querer, né, vamos dizer, revestir a história, né, com palavras novas, com conceitos novos, porque você vai encontrar ali o mesmo esquema teológico, né? E isso vai continuar acontecendo enquanto a história não for, né, reduzida absolutamente a uma progressão simples das fases sucessivas. É que essa mania das fases sucessivas, ela começa aí, com esses pensadores, né, pela influência de Voltaire. Então, essa questão das fases sucessivas aí começa com Turgot, vai para Condorcet, aí você já vê isso no Comte, depois você vê isso no Proudhon, aí vem o Hegel e transforma aquilo num espírito universal que vai caminhando do Ocidente, do Oriente em direção ao Ocidente, geologicamente falando, através da representação de uma raça branca, etc. Depois vem Karl Marx e dilui isso daí tudo na sua filosofia materialista e da sua dialética materialista da história, e vem o Jacob Burckhardt e fala assim: esse povo está tudo doido, certo? Tanto aqueles que acreditavam na fé ou tentavam introduzir elementos de fé dentro da história, que em si mesma é pragmática, vamos dizer, e só vejo a continuidade dentro dela, a continuidade que não é um simples prosseguir, mas também não é uma continuidade no sentido de um progresso, né? Esses caras estão doidos, Karl Marx está doido, Hegel estava doido, certo? E o Jacob Burckhardt acaba por ser até um pouco pessimista em relação, né, ao desenvolvimento da história, porque ele via que a tradição, né, ou seja, a consciência histórica dessa continuidade, né, estava sendo perdida pelo teor revolucionário desses pensadores e das revoluções que foram atingindo a Europa e o Ocidente em todo o processo da continuidade histórica. Então a gente vê que o epicentro, né, pelo menos isso que eu entendo do livro aqui do Carl Luigi, o epicentro de todo esse estrago foi a figura de Voltaire, quando ele cunha o termo filosofia da história, o conceito de filosofia da história. E a partir dele começa a vir essa série de pensadores que vão levando a filosofia da história às últimas consequências e vão cada vez mais, vamos dizer, secularizando a ideia de escatom, né, transformando a providência divina, a ação providencial, numa previsão racional do progresso, rebaixando a história sagrada a uma história secular e profana. Até porque antes de Voltaire, temos ali a figura do Giambattista Vico, Bossuet, que já ainda tinham, né, vamos dizer, esse, entre aspas, esse respeito, né, essa devoção à concepção teológica da história, certo? Então vamos finalizar por aqui, né, concluindo que esses pensadores iluministas são o quê? São soldadinhos de Voltaire que vão inovando e dando continuidade, dando aso à sua ideia central de criar-se, vamos dizer, uma nova linha de pensamento que nós podemos chamar, e nós chamamos, graças a Voltaire, de filosofia da história. Né? Filosofia da história. Então, o próximo autor que a gente vai comentar aqui na série vai ser justamente a figura de Voltaire, a figura que é um epicentro de toda essa transfiguração aí da ideia teológica, concepção teológica da história para a concepção sagrada, profana ou secular do tempo, da história e do curso da vida humana. Beleza? Então vamos ficar por aqui. Obrigado a todos aí que acompanharam e valeu!